Muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa classe de professores, agora com a lição de número 2 desse novo trimestre. O título é bem interessante, bem sugestivo da lição 2. Vejo, quero e pego. O que vai tratar a lição desta semana? Vai tratar das artimanhas do diabo para nos atrair ao materialismo. Semana passada estudamos sobre o materialismo, sobre os males do materialismo, e agora a lição vai ser um pouco mais prática e vai entrar no terreno das artimanhas. Quais são essas artimanhas? Em primeiro lugar, nós temos que definir o que é artimanha. Essa é uma palavra meio antiga, que nós quase que não usamos, né? Mas artimanha, o dicionário define artimanha como um procedimento para levar alguém ao engano, um estratagema, um ardil, um artifício. Quando menino, a gente aprendeu a armar arapucas para pegar passarinhos num ato maldoso e antiecológico, né? Mas, quando menino, a gente fazia isto, infelizmente. Agora, o inimigo também tem as suas artimanhas, suas arapucas para nos pegar, não é? Quais são algumas dessas artimanhas? Número 1, a primeira. O autor da lição colocou muito bem e de forma bem sintonizada com os tempos atuais. É o chamado Evangelho da Prosperidade. Lá fora nas igrejas, e às vezes até entre nós, alguém às vezes dá a ideia de que você precisa dar alguma coisa para Deus para que Deus lhe dê isso de volta. É uma espécie de artimanha. Por quê? Porque o Evangelho da Prosperidade diz o seguinte, que a prova das bênçãos de Deus são os bens materiais que você vai ganhar. Você vai conseguir um carro maravilhoso, uma casa esplêndida, você vai fazer viagens para o exterior, a sua empresa vai multiplicar, ela estava falida, estava quebrada, ela nem existia mais e de repente ela passará a existir de forma gigantesca, você vai ter um conglomerado de empresas, é isso que eles lhe prometem. Ou seja, o evangelho ou a teoria da prosperidade, de que se eu dou, Deus vai me dar em troca, e é verdade que Ele me abençoa, isso é uma verdade, mas essa barganha que eles fazem com Deus, que é condenado. Então, o primeiro problema seria a teologia, ou eu chamaria de teoria da prosperidade. Alguns chamam de evangelho da prosperidade, que de evangelho não tem nada, porque é um toma lá da cá. Eu deposito e Deus, teoricamente, me dá de volta. Não é? Um segundo problema, uma segunda artimanha, e muita gente é enredada por esse negócio do evangelho da prosperidade. Basta você observar em igrejas que estão abrindo em cada esquina por aí, você vai ver que essas igrejas têm esse tipo de proposta, e tem muita gente que cai nesse tipo de proposta. Esse é um problema da religião atual. Segundo lugar, uma outra artimanha que o diabo traz para nós é uma visão espiritual que acaba sendo obscurecida, manchada pelo amor ao dinheiro, onde a pessoa passa o amor ao dinheiro faz com que a sua espiritualidade caia ou até desapareça, ou fique ofuscada, né? O diabo apresenta o seu produto usando a técnica de fazer a pessoa querer mais do que ela já possui. A Bíblia chama isso de cobiça, e há um mandamento dos 10 que diz não cobiçarás. Né? É aquela obsessão para ter as coisas, né? E aí nós lembramos do caso de Adão e Eva, né? Eles tinham tudo, mas de repente Eva resolveu olhar para aquela árvore que ela não devia comer, e ela cobiçou, e ela comeu do fruto, e ela pecou, e ela morreu. E este é o destino de todo mundo, né? Que desobedece a Deus. A ganância, não é? Levar a pessoa a sempre querer mais, não é? Na Bíblia nós temos um outro caso típico, além de Adão e Eva, nós temos também o caso do nosso amigo Judas, né? Tinha tudo para ser feliz, estava com Jesus, era um dos 12, mas ele queria mais e mais, e essa ambição dele o levou a vender o seu mestre, porque supostamente, provavelmente ele imaginava que Jesus ia se libertar de tudo aquilo, daquela entrega, daquela traição. Quanta gente não faz isso hoje por dinheiro, ou talvez não por dinheiro, por causa de uma posição, por causa de um poder passageiro, e entregam os amigos, traem os amigos, são infiéis aos amigos.
e a própria causa de Deus, né? Então esse é de fato um problema. Então o segundo bloco, o primeiro, quais são as artimanhas? O segundo bloco é como escapar das artimanhas, né? Em primeiro lugar, pela graça de Deus, nós podemos escapar das artimanhas do materialismo, sabe o quê? Sendo generoso, abundante nas doações que nós damos para a obra de Deus, né? Muita gente não conseguiu entender que quando eu devolvo o meu dízimo, a minha oferta, e eu faço isso com alegria, com amor e de forma generosa, não por necessidade, nem por medo, mas por causa que eu sou grato a Deus pela salvação que eu tenho em Jesus Cristo, eu sou grato a Deus pelos seus cuidados, por gratidão, por amor e de forma generosa, fiel inclusive, eu sou abençoado e com isso eu estou sendo liberto das artimanhas do diabo. Uma das formas que Deus usa para retirar o egoísmo do nosso coração é justamente o ato do dízimo, o ato da oferta, o ato de ajudar as pessoas pobres, o ato de ajudar os outros. Isto é uma das estratégias de Deus contra as artimanhas do diabo que levam-nos ao egoísmo, ao pecado, à morte e à destruição. Nós devemos também permitir, dentro desse como escapar das artimanhas, que o Espírito Santo faça frutificar a semente do Evangelho em nós. Não é? A Bíblia fala da parábola da semente e o Evangelho tem que cair num bom solo, que deve ser o nosso coração. E nós temos que permitir que o Espírito Santo faça uma obra ali, que tire de nós esse ranço de egoísmo, esse ranço de apego às coisas desse mundo, e que Ele de fato nos liberte pelo poder do Evangelho e da graça de Deus. E finalmente, depois de libertos pelo Evangelho, nós também temos que exercer o domínio próprio. Manter o domínio próprio. Gálatas 5:22 fala lá de que o fruto do Espírito está amor, alegria, paz, longanimidade, mas fala também de domínio próprio. E o domínio próprio não tem a ver só com comer ou beber, tem a ver como eu gasto o meu dinheiro, quais são meus valores, para que serve o dinheiro, se eu uso isso de forma indevida ou se eu uso isso para expandir a obra de Deus, para ajudar a minha família, para ajudar o meu próximo, como é que eu trabalho com isto? Eu uso o meu dinheiro em futilidades, em coisas apenas para satisfazer o meu narcisismo, o meu ego, o meu egoísmo e as coisas dessa vida. Então, como escapar das artimanhas, entra também a questão do domínio próprio, né? E então, para terminar, para arrematar, seria muito interessante que você conversasse com a sua classe, porque esse é um tema bem atual, que nós falamos um pouco dele lá no início da lição. Quais são os males da chamada teologia da prosperidade? A nossa lição mostrou que a teologia da prosperidade, ou o evangelho da prosperidade, ou a teoria da prosperidade, que as igrejas hoje estão pregando, que é o toma lá da cá, né? Que é o mensalão espiritual, né? Porque daí para Deus te abençoar, Ele precisa receber uma contribuição sua, né? Deus quer o meu dízimo, Deus quer a minha oferta, mas Ele não quer que eu faça uma barganha com Ele. Eu tenho que devolver por amor, por gratidão, por adoração, e não apenas para eu vou dar tanto porque Deus vai me dar o dobro disso. Não, as coisas de fato não funcionam assim. Então, quais são os males dessa teoria da prosperidade? Já falei de algumas delas, mas seria interessante abrir com os alunos para discutir um pouco mais, pensar um pouco mais sobre esse assunto. Que Deus te abençoe. Semana que vem a gente volta com a lição de número 3. Está passando o tempo muito rapidamente. Nos encontraremos aqui nesse canal. Um abraço e até lá.